Olá, seja bem-vindo a mais um Fala Direito, um programa produzido pelos acadêmicos da Faculdade de Maringá. Hoje, temos o prazer em receber aqui no nosso estúdio o professor Fernando. O professor, ele é mestre em Teoria do Estado e Direito, advogado e atualmente leciona a disciplina de Constitucional e Filosofia aqui na instituição. Seja bem-vindo, professor. Desde já agradecemos por ter aceito o nosso convite e por contribuir para o nosso assunto do dia. Beatriz, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar falando um assunto tão delicado e tão sensível que precisa de um debate nesse momento que a gente vive. Então, eu agradeço a presença, o convite por estar aqui. Obrigada. Bom, desde o ano passado, estamos passando por um momento histórico no Brasil, tanto em âmbito político quanto em âmbito jurídico, com a condenação imposta ao nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, primeiramente em primeira instância e mantida em segunda, com inclusive aumento de pena. Na sentença publicada em julho de 2017 pelo juiz federal Sérgio Moro, Lula foi considerado culpado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E recentemente ainda tivemos o julgamento do habeas corpus, que manteve a decisão da culpabilidade atribuída a Lula antes que se esgotassem os recursos. E é sobre culpabilidade antes do trânsito em julgado que falaremos hoje. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, faço necessário esclarecer que hoje não vamos julgar a culpa ou a inocência de Lula, mas nos restringiremos tão somente a fatos de direito, em especial ao artigo 5º, inciso 57 da nossa Constituição Federal. Então, para iniciar o nosso bate-papo, gostaria de pedir ao professor que nos explique brevemente o que seria essa primeira e a segunda instância e o trânsito em julgado da sentença. Sim, Beatriz, é importante a gente tentar entender esses conceitos que tanto são falados, né? Porque, veja, de fato, a gente está tratando aqui de um elemento com forte viés político, ou seja, a gente tem o tratamento de determinados conceitos jurídicos na mídia todo o tempo, só que, às vezes, esses elementos jurídicos acabam causando algum tipo de confusão a hora que são colocados de forma ampla. Claro, a linguagem jurídica, ela busca, de fato, ela tem uma dificuldade de compreensão. É até uma das críticas à linguagem jurídica, né? Mas a gente consegue tentar fazer essas palavras, né, trânsito em julgado, primeira e segunda instância, ter uma resolução um pouco mais palpável, né? A ideia, basicamente, que a gente está trazendo, ao falar disso, veja, primeiro a gente tem que entender que, se falando em primeira e em segunda instância, a gente está falando basicamente na ideia de jurisdição, né? A gente está falando na ideia de que existe dentro do aparelhamento estatal, dentro da instituição judiciária, ou seja, dentro da divisão de poderes, um limite de atuação dentro da própria estrutura judiciária, né? Esse é o conceito básico de qualquer tripartição de poderes, né? Limitar a própria estrutura de um dos poderes, aqui no caso o Poder Judiciário. No Brasil, a gente adota uma teoria que se fala que a jurisdição é una, né? Você tem autores como Araújo Sintra, da Pellegrini Gnover, o Cândido do Rangel Dinamarco, da Teoria Geral do Direito. Vocês, alunos de Direito, Teoria Geral do Processo, têm sempre acesso a essas obras, que basicamente diz que, veja, apesar da existência dessas instâncias, a jurisdição é uma só. Ou seja, a resposta jurisdicional, seja dada em primeira, seja dada em segunda ou em última instância, é uma resposta jurisdicional única, dada por um mesmo elemento jurisdicional. O poder judiciário sendo aplicado é o mesmo. A divisão entre essas questões de instância, basicamente, é a garantia de alguns elementos constitucionais, né, que a gente pode pensar aqui como contraditório, ampla defesa. A ideia, que talvez o termo não seja exatamente o termo correto a se utilizar, mas que a gente costuma chamar de duplo grau de jurisdição. Aqui a ideia seria basicamente o acesso à revisão jurisdicional, ou seja, tendo uma resposta da jurisdição na garantia do contraditório, na garantia do devido processo legal, de um processo formalmente correto, de um processo constitucional, se dá à parte o direito de ter sua decisão revisada. Ou seja, em primeira instância, em segunda instância, como as ordens de revisão ordinária, e costuma-se falar em terceira e em quarta instância, não seriam termos corretos também. Aqui a gente tem
o STF e o STJ como elementos de revisão específica, elementos de revisão de elementos que ferem legislação infraconstitucional, no caso Superior Tribunal de Justiça, e elementos que ferem, dentro do julgamento da jurisdição ordinária, elementos que ferem questões constitucionais, né? Além de algumas questões de direitos humanos e etc. Então, basicamente, a gente tem 2 jurisdições ordinárias e mais jurisdições de instâncias superiores, que não se confundem como terceira ou quarta instância, são apenas jurisdições superiores, que têm a função de controlar a atividade infraconstitucional, ou seja, legal, e constitucional, das possibilidades, ou seja, do controle, a base do constitucionalismo moderno, né, do controle jurisdicional a determinados excessos que podem acontecer dentro das instâncias, né? As instâncias são formadas por pessoas, as pessoas podem errar, então essa é a garantia. Bem, significa dizer então que esses recursos, essas revisões, são direitos do devido processo legal. Quando daquela decisão, de uma determinada decisão judicial, não couber mais recursos, não couber mais revisão, seja porque se esgotaram os recursos cabíveis, seja porque houve um acordo, uma homologação de acordo, seja porque transcorreu o prazo para que fosse possível entrar com recurso, ou seja, qualquer elemento que impeça um recurso, que impeça qualquer interposição de revisão, a gente está diante do fenômeno do trânsito em julgado. A partir de então, a decisão é definitiva. A definição é a resposta do judiciário, a resposta da jurisdição àquela demanda que foi oferecida à apreciação do judiciário, né? Então, basicamente, a gente poderia resumir dessa forma. E como é sabido por nós, estudantes, praticantes do direito, o princípio da presunção da inocência está entre uma das principais garantias constitucionais, ao prever que ninguém será culpado até que se prove o contrário. Ou seja, né, até que se esgotem os recursos, como você mesmo disse. Inclusive, encontramos esse respaldo no artigo 5º, inciso 57 da nossa Constituição, que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Pois bem, como então justificar essa condenação imposta a Lula antes que se esgotassem os recursos? Sim. Beatriz, olha que interessante. Então, aqui, mais uma vez, eu acho que a gente tem que fazer esse adendo. Veja, a gente está tratando aqui de elementos jurídicos da decisão. Claro, por se tratar dessa decisão específica, desse paciente que a gente vai tratar daqui a pouco com a ideia do habeas corpus, a gente está tratando, obviamente, de uma personalidade política que, bem ou mal, tem uma representação política gigantesca no Estado, né? Ou seja, de uma forma ou de outra, a ideia política vai começar a penetrar no meio do debate jurídico. Bem, apesar disso, a gente tem que entender que nosso papel, né, nosso papel como estudantes de direito, como professores, como aplicadores do direito, juristas, etc., é tentar fazer a visão mais neutra possível. E veja, começo dizendo isso porque a gente tem decisões, por exemplo, a decisão do habeas corpus, que a gente vai falar logo mais, que é uma decisão que, por si, é polêmica, inclusive na própria decisão, você não teve uma decisão unânime, inclusive na decisão das instâncias inferiores, né? Você tem possibilidade, você tem abertura de crítica, inclusive, à forma como foi levada a questão na primeira instância, na segunda instância. Você tem profissionais respeitadíssimos, né? O criminalista Maurício Dieter, que atua muito nessa questão da crítica à forma da primeira instância, porém, a primeira e a segunda instância deram a sua resposta. A partir de agora, a gente tem que começar a pensar, então, a partir da existência dessa resposta. Esse movimento passou. Não cabe mais a nós procurar ou não problemas nas instâncias anteriores. Mas veja, o detalhe que você me pergunta é a ideia da atribuição de culpa, né? Aqui a gente tem que ter uma certa diferenciação. Primeiro, a sentença, tanto o acórdão, a sentença que condenou o ex-presidente na pena
um pouco mais superior a 9 anos, depois que foi aumentada em segunda instância, ela declara culpa. Só que, veja, a culpa, ela ainda não foi determinada, certo? Até que se esgotem as instâncias, até que a discussão termine, a culpa não foi determinada. O que vem sendo discutido, ultimamente, é a antecipação da punibilidade. Veja, a discussão atual é, independentemente da existência da culpa, porque, como você bem citou no artigo 5º, inciso 57, elemento básico da Constituição, a culpa não pode ser atribuída antes do trânsito em julgado. Então, de fato, apesar da atividade jurisdicional ter declarado o culpado, o elemento da culpabilidade ainda não existe, né? O elemento culpável, a declaração da culpa é um elemento formal. A declaração da culpa ela só acontece com o registro, um registro bem como se fosse num cartório, o registro do nome do réu no rol dos culpados. Isso ainda não ocorreu, só ocorre depois do trânsito em julgado. Ou seja, a ideia principal é, houve condenação em primeira instância, houve condenação em segunda instância. A culpa ainda não foi atribuída. A sentença e o acórdão confirmaram a culpa. Até que haja o trânsito em julgado, a culpa não existe, ou seja, o tratamento é de inocência. A grande questão aqui, então, é entender que o argumento que a gente está discutindo é a possibilidade ou não de adiantamento da punibilidade antes da culpa. Se a gente for resgatar recentemente, né, o paradigma, por exemplo, do HC 126.292/2016, que foi aquele que retornou o entendimento do STF, que teoricamente retornou o entendimento do STF para a possibilidade de adiantamento da prisão antes da declaração de culpa, ou seja, a prisão antecipada, a antecipação da execução antes do trânsito em julgado, ou a partir da segunda instância. Ela entende que, na extração do próprio acórdão, né, a Constituição não proibiria prisão, ela proibiria a declaração de culpa, e a prisão se exigiria apenas uma ordem escrita fundamentada por uma autoridade judicial, certo? Então, basicamente, o que vem sendo discutido aqui, que é o paradigma do habeas corpus de 2016, né? que foi de relatoria do saudoso ministro Teori Zavascki, que mudou o entendimento do habeas corpus anterior, lá de 2009, de relatoria do Ministério dos Grau, que entendia que a prisão só poderia acontecer com a culpa. Esse novo habeas corpus, ele entenderia que seria possível, apesar da culpa, o entendimento de que é possível adiantar punibilidade por terem se esgotado, na segunda instância, elementos probatórios básicos. Ou seja, no STF ou no STJ iriam se discutir apenas questões de nulidade, apenas questões de violação. Então, os elementos probatórios, a instrução do processo já teria sido encerrada. Então, basicamente, o que vem sendo discutido, a nossa discussão que a gente entra agora, veja, a primeira e a segunda instância deram a decisão. A decisão, então, existe. A decisão está feita, respeitada por nós. A questão agora é possível ou não, baseado principalmente nesse elemento do artigo 5º, inciso 57, como base, separar o elemento culpa do elemento punitivo. É possível adiantar a punibilidade, tendo em vista que a instrução já se encerra, que já não há mais instrução, independentemente da culpa que virá a ser designada apenas em última instância. Então, só para resumir isso, independentemente do habeas corpus, a ideia de culpa não foi atribuída ao ex-presidente nem a nenhum outro réu desse modelo. A culpa só vai ser atribuída ao final, ao trânsito em julgado. O que seria adiantado, a discussão seria aqui, a possibilidade de separação do efeito punitivo do efeito culpável. Ainda nessa ideia do artigo 5º, inciso 57, há entendimentos de doutrinadores que acreditam que o artigo 5º seja uma cláusula pétrea, ou seja, imodificável até mesmo por emenda. Então, tendo em vista essa ideia, podemos dizer que essa culpabilidade atribuída na sentença em primeira instância e mantida em segunda poderia ser inconstitucional? Perfeitamente, Beatriz. Veja, mais uma vez, essa aqui é uma questão polêmica.
foi possível perceber, né, que no HC 152.752, que é o HC impetrado pelo ex-presidente Lula, nós não tivemos uma decisão pacífica, né, nós tivemos uma votação em plenário que durou quase 11 horas, teve um empate que foi desempatado por um voto de Minerva da presidência do STF. Né? Ou seja, se coloca claro que não é uma decisão pacífica. Inclusive, a gente tem uma divergência no próprio STF contra esse modelo, em que a primeira e a segunda turma do STF, cada uma tem uma visão diferente sobre isso, né? Ou seja, basicamente a primeira turma tem a visão que é possível se prender, separar essa culpabilidade da punibilidade, enquanto a segunda turma entende que não. Justamente por essa questão polêmica, a gente entende que a gente tá apresentando aqui modelos do constitucionalismo moderno, né? Então a gente percebe que, apesar do entendimento que a gente apresenta, que a gente interpreta, aqui está uma das grandes questões do direito, né? O direito não deixa de ser ciências humanas, por passiva de interpretação, a nossa leitura tem um viés de interpretação constitucional. Então eu já posso adiantar aqui, no meu modelo constitucional, existe sim essa violação constitucional, né? Nos modelos, é possível sim se dizer, não seria impossível de fato, só ver a diferença dos votos, é possível dizer que é um problema constitucional a existência dessa interpretação, dessa limitação interpretativa sobre o artigo 5º. Veja, de fato, a Constituição brasileira é uma Constituição rígida, que no seu alicerce entendeu que sua modificação teria que ser uma modificação dificultosa para manter o Estado de Direito, né, por diversos motivos, a gente ainda chega nesse ponto, e dentre seus direitos instituiu direitos e garantias fundamentais. E veio o questionamento, porque o artigo 60, parágrafo 4º, que institui as cláusulas pétreas, ou seja, como você bem explicou, cláusulas imutáveis, inclusive por emenda constitucional, ou seja, aquilo que foi feito pelo constituinte originário não pode ser modificado pelo constituinte derivado, não há possibilidade de mudança, ele fala em direitos e garantias individuais, né? Ou seja, ele não fala em direitos e garantias fundamentais, ele fala naquilo que toca, basicamente aquilo que toca as garantias do civil, do sujeito de direito, né? E de fato, veja, a princípio já começa a possibilidade de se pensar lá, como a gente citou agora na ideia do HC 126.292/2016, que primeiramente, o HC, ele não é possível, pelo menos dentro de uma teoria dos direitos fundamentais, teoria dos precedentes judiciais que o Brasil vem adotando, ser considerado uma jurisprudência no sentido de precedente. Aquela decisão foi dada em um caso específico, aquela decisão não teria força vinculativa a outras decisões. Ela foi dada de forma a ser aplicada num caso concreto, sem a ideia da repercussão geral, ou seja, dos seus efeitos erga omnes. Ou seja, ali o que se fez foi dar a tendência do que o tribunal poderia começar a entender. Bem, a partir disso a gente pode entender que esse próprio habeas corpus não tinha força jurisprudencial que a ele foi pedida 2 ações declaratórias de constitucionalidade, né? São as ADCs, que foi a ADC 43 e a ADC 44, que elas vinham com a ideia de contestar ou pedir para que se afirmasse a constitucionalidade dessa interpretação que a gente falou agora há pouco, dessa possibilidade de separação entre culpa e punibilidade. Bem, veja, no Brasil existem modalidades, por exemplo, de prisões cautelares. A prisão cautelar ela não tem conflito, pelo menos a partir do entendimento do STF, conflito algum com a presunção de inocência. A prisão cautelar é uma medida de garantia do processo. Ou seja, o réu é preso não por sua culpa. Esse é o próprio fundamento da prisão cautelar, não por sua culpa, mas pela manutenção do devido processo legal. Já a prisão pena, a própria forma nominal, o próprio tratamento da prisão pena é a prisão por culpa.
Ou seja, a prisão deriva de um status penale do réu, ou seja, um status de culpado. A separação da prisão seria contraditória em si, porque a prisão é a consequência da culpa, o que não tem nada a ver com a prisão cautelar. A prisão cautelar é para evitar tumulto processual, né? Não havendo elementos que incidam tumulto processual, o réu é inocente até o trânsito julgado e assim deve ser tratado como. A grande questão de se discutir isso é porque o modelo que vem sendo trazido por uma forma que leva em consideração uma figura pública que tem, tanto de um lado como de outro, ou seja, adoradores ou odiadores, né, que no final das contas a gente não está discutindo, judicialmente falando, a gente não está discutindo uma questão sobre ele, a gente está discutindo uma questão sobre nós. Esse é o grande problema, né? E veja, todo o aparato legislativo, ele nos leva a crer, nos leva a interpretar, nos leva a entender a Constituição como não um princípio. E eu acho que aqui é uma grande questão. A gente pode trazer aqui um autor, né, um autor da filosofia do constitucionalismo e da filosofia do direito, que é o Robert Alex, que ele é o autor majoritariamente utilizado pelos tribunais superiores brasileiros, inclusive em grande parte da América Latina, e do direito ocidental. Um alemão, Robert Alex, que ele vem fazer a distinção entre princípios e regras. Essa é uma distinção muito importante que a gente deve fazer. Veja, não há como considerar princípio algo que não tem um meio termo possível. Ou seja, a função gramatical da lei, a função gramatical desse elemento de direito individual, porque veja, a presunção de inocência é um elemento, sim, individual, ou seja, se aplicaria às cláusulas pétreas de direito individual, ele reflete necessariamente na ideia de liberdade. Veja, quando a função gramatical da lei diz que a culpa só deve ser atribuída no trânsito em julgado, não se dá possibilidade de uma interpretação de meio termo. É basicamente como o princípio da legalidade. Ou seja, ninguém é proibido de fazer nada que não esteja, ninguém é obrigado a fazer nada que não esteja contido em lei. Eu não tenho como relativizar esse princípio porque é uma regra, uma taxatividade. Para essa função alexiana, né, desse autor, não teria como eu considerar a presunção de inocência ou presunção de não culpabilidade como uma forma relativizável, ou seja, ou ponderável. É uma ordem, é uma estrutura objetiva, né? E ainda mais, talvez, ou seja, deriva de um fato objetivo, né, a imposição. A gente pode observar, por exemplo, que a partir desse movimento constitucional, isso é uma originalidade da Constituição de 88, essa declaração da presunção de inocência não existia anteriormente, mas a gente pode colocar, por exemplo, da não recepcionalidade no Código de Processo Penal, né, que existia o artigo 393 no Código de Processo Penal, até trouxe aqui que ele colocava que são efeitos da sentença condenatória recorrível, isso que a gente está discutindo, o réu ser preso ou conservado em prisão, assim nas infrações inafiançáveis como afiançáveis, enquanto não prestar fiança, e se o nome do réu fosse lançado no rol dos culpados. Esse artigo ele foi revogado, não foi recepcionado pela Constituição e veio a ser expressamente revogado pela Lei 2.408 de 2011, que, de uma forma muito interessante, essa lei, na sua exposição de motivos, toda lei, todo projeto de lei, ela traz os autores, ela traz pensadores sobre o tema, que expõem os motivos da ideia legal. A exposição de motivos da Lei 2.408, que vem suprimir essa possibilidade de prisão antes do trânsito em julgado, baseado no artigo 557, veja, é uma exposição de motivos redigida por grandes nomes, como a própria Ada Pellegrinover, Miguel Reale Júnior, enfim, uma diversidade de autores, né, vem dizer que essa supressão desse artigo vem para superar distorções interpretativas do judiciário, para que não se relativizasse a presunção de inocência,
e falando que era a impossibilidade de haver prisão sem ser cautelar antes do trânsito em julgado. A exposição de motivos baseado na própria recepção da Constituição sobre aquele artigo, expõe que trazer a ideia de suprimir esse artigo, e não só suprimir, mas dar redação ao artigo 283 do CPP, que é extremamente claro. Veja, é um artigo vigente hoje, baseado nesse modelo de recepção constitucional, que a gente está falando, que suprimiu o artigo anterior e veio adicionar no Código de Processo Penal, no artigo 283, o texto: ninguém poderá ser preso, veja, aqui não estamos falando de culpa, ninguém poderá ser preso, se não em flagrante delito, ou por ordem escrita fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. O texto legal trouxe a ideia de trânsito em julgado para prisão, e na própria exposição de motivos que vem dizer que o CPP, a partir dessa lei 2.408, vem a ser recepcionada pela Constituição para evitar interpretações do judiciário em querer separar a ideia de culpa da ideia de punição. Ou seja, quando, por exemplo, o ministro Barroso, que faz, claro, uma brilhante declaração, um brilhante voto durante o habeas corpus, o ministro Barroso diz que esse artigo, o artigo 283 do CPP, do Código de Processo Penal, repete essencialmente a Constituição. Veja, eu sou obrigado a discordar, porque o objetivo do artigo 283 é fundamentar o elemento punitivo da culpabilidade atribuída no artigo 557. Então a essencialidade não é a mesma. O artigo 283 ele veio para deixar clara a extensão da culpa da Constituição. Ou seja, é um modelo infraconstitucional, ok? Para que seja evitadas interpretações a respeito desse modelo constitucional, né? Aqui a gente tem que entender que, veja, todo modelo constitucional ele se baseia numa estrutura contratual, né? Se a gente for colocar pode até parecer soar estranho, o direito tem essas suas peculiaridades. Por exemplo, para a estrutura jurídica, o direito à liberdade é mais importante que o direito à vida. Porque, por exemplo, é a partir da liberdade que você garante a própria existência da vida, como num contrato social. Um contrato não é um ato de vontade perfeito. E a grande questão aqui é, se eu assino fictamente um contrato social, por um ato de vontade, ou seja, eu permaneço em sociedade e me submeto à legislação dessa sociedade, ou seja, eu limito minha liberdade para conseguir ser livre, eu devo saber os limites do meu contrato assinado. Ou seja, esse fenômeno de flexibilização de interpretações pode gerar um problema muito sério para o próprio direito fundamental à liberdade. E se a gente for pensar, a gente está mexendo num inciso constitucional de direito fundamental que implica justamente no elemento liberdade, que é o elemento básico da existência do contrato social. Então ele vai muito além, até quando a gente for pensar não só na estrutura estrita do constitucionalismo, né, mas na estrutura geral, kelseniana, etc., a gente está trabalhando com um conceito básico para a existência do direito. Só se garante a existência do direito com a existência da liberdade contratual, né? A característica contratual ela tem que ser estável no direito, né? Bem, a gente também, claro, existem argumentos bem fortes para se relativizar esses elementos. Um deles é, por exemplo, o excesso recursal, né? Que existe um excesso de recursos e esses recursos atrapalham a obtenção da justiça, né? Você tem processos durando anos e anos. O próprio ministro Barroso diz que para se sustentar processo tantos anos, você acaba dando oportunidade para pessoas que têm mais dinheiro, né? Bem, a gente não pode discordar disso. De fato, talvez existam muitos recursos na forma judiciária. Mas aqui tem uma questão. Todos os recursos existentes na forma judiciária estão previstos em lei. Por exemplo, eu como advogado, se o recurso é previsto em lei e eu não utilizá-lo, é quase como uma inépcia. É uma inépcia minha. Veja, a forma judiciária prevê esses recursos. Ou seja, a própria forma legal me permite, não só me permite, me obriga pela função
da justiça utilizá-los. São muitos, podem ser muitos. A questão é que isso não é função, por aquela primeira questão que a gente falou, da própria divisão dos poderes, isso não cabe ao judiciário definir. Veja, a impunidade está sendo incentivada a partir do excesso de recurso. Isso é uma questão puramente legislativa. O judiciário não tem sequer autonomia democrática para... Seria quase como uma emenda constitucional pelo judiciário. Isso é um problema seríssimo. A gente estaria interferindo em limitações de poderes, a gente estaria interferindo nos próprios limites de poderes de uma forma... Veja, a gente pode pensar da seguinte forma. Lá em 88, quando a Constituição foi dada, a nossa Constituição deu muitos direitos. E, de fato, começou-se a falar muito em ativismo judicial. Isso, naquele momento, e ainda parece uma boa ideia, para garantia desses direitos que, às vezes, o Estado não pode dar. Mas, veja, para garantia de direitos fundamentais. Aqui a gente está falando... Ok, a gente está falando de, por exemplo, uma ideia de garantir a punibilidade, a vontade geral, né, de que pessoas punidas sejam presas. Porém, a grande questão aqui é que, para fazer isso, nós interferimos diretamente no direito à liberdade geral, ou seja, num direito individual e fundamental. Para o direito constitucional moderno, para o constitucionalismo moderno, ou seja, para o constitucionalismo pós-medieval, para o constitucionalismo a partir da Segunda Guerra, a garantia dos direitos individuais, né, dos direitos e garantias individuais universais, ou seja, aqueles que implicam no direito de alguém para todos, esses se sobressaem a qualquer modelo processual. Se um processo prescreve, a definição da prescrição é a incapacidade do Estado de resolver esse problema. E de fato é. É a incapacidade do Estado. Se o Estado é incapaz, a partir do movimento democrático, ele deve corrigir seus problemas, né? Bem, e mais, o próprio modelo constitucional limita o acesso aos tribunais superiores, limita com necessidade de demonstração de repercussão geral, né? Não é fácil ter um recurso no STF ou no STJ. Nesse discurso que a gente utiliza, é muito complicado a gente dizer que isso vai gerar impunidade para a maior parte dos criminosos. Muito pelo contrário, a maior parte dos criminosos não consegue chegar nem em segunda instância, quanto mais em tribunais superiores. Também seria um argumento muito desonesto a gente falar que com aceitação da presunção de inocência só no trânsito em julgado, muitos presos seriam soltos. Muito pelo contrário. No final, argumentos utilizados pelos próprios ministros, quando nossa jurisprudência entendia da prisão no trânsito em julgado como entendendo agora, os índices prisionais não mudaram. A garantia da prisão em trânsito em julgado é uma garantia de liberdade, né? E veja, tem outro ponto aqui, desculpe se eu estiver me estendendo demais, esse assunto é instigante, né? Outro ponto muito levantado é o ponto do direito internacional, né? Que são dois pontos importantes, né? Um dos pontos é que os tratados internacionais que o Brasil é signatário não exigem o trânsito em julgado para prisão, exigem o devido processo legal. Bem, não me parece um argumento válido, né? A gente pode extrair, por exemplo, da própria obra do professor Alexandre de Moraes, que usou esse argumento, mas o próprio professor Alexandre de Moraes coloca que os tratados não podem ser interpretados para restringir direitos fundamentais. Ou seja, se o direito interno do país, a partir da sua ideia do direito internacional de soberania interna, garante mais direitos que a recomendação internacional pactuada no tratado, o que prevalece é o direito interno. Ou seja, se o Estado já garante mais direito, seria retrocesso, se esses direitos garantidos internamente seguem o padrão internacional, mas garantem mais direitos, retirá-los seria uma ideia de retrocesso constitucional assegurado pelos próprios tratados internacionais, né? Isso na própria ideia dos tratados internacionais é chamado de indubio pro dignitate, ou seja, na dúvida se prevalece a ideia de dignidade, né? Bem, isso daqui, a gente, nos maiores autores do Brasil de Direito Internacional, né? Flávio Piovesan, André Carvalho Ramos, Mazzuoli, o Cansado Trindade, todos eles a gente vai encontrar esse mesmo argumento, né? Outro argumento que me parece também muito complicado, e esse é um dos mais complicados para mim, é a afirmação que
o Brasil é um dos únicos estados que prevê a presunção de inocência só depois do trânsito em julgado, até o trânsito em julgado. Bem, eu sinceramente acho que esse é um argumento, também foi utilizado, até o ministro Alexandre de Moraes chamou isso de jabuticaba brasileira, que seria uma coisa puramente brasileira, citando muito, por exemplo, a Constituição norte-americana. Bem, essa questão não entendo que pode ser levantada, né? A gente coloca a Constituição italiana de 48, né? No artigo 27, que prevê o trânsito em julgado expressamente para a presunção de não culpabilidade, assim como a Constituição portuguesa de 76, no artigo 27 da Constituição portuguesa, também prevê expressamente o trânsito em julgado. E o que temos em comum entre a Constituição portuguesa, a Constituição italiana e o Brasil? Bem, a Constituição italiana ela é colocada logo após o regime ditatorial, logo após o regime do Mussolini. Né? Então se saía de uma transição de regime autocrático, de regime autoritário, para transição democrática. Né? Em Portugal a mesma coisa, se saía do período salazariano, período autocrático, período em que não tinha resolução democrática completa. O Brasil fez a Constituição de 88 num processo de saída de abertura democrática de um regime militar. Ou seja, o grande padrão entre os três modelos é que a Constituição garantiu a abertura democrática. Normalmente, em via de regra, em estados autocráticos, em estados ditatoriais, em estados autoritários, independentemente de qual seja o seu espectro político, eles tendem a relativizar direitos individuais e um dos principais é o direito à liberdade, para você ter a possibilidade de prisão política, né, a possibilidade de investigação sumária. Ou seja, normalmente em estados que saem de períodos autocráticos, a tendência é se buscar maior liberdade individual. Daí se fala, mas nos Estados Unidos é possível em determinados estados, desde a primeira instância, se prender. A gente está falando de um estado que tem uma democracia sólida desde 1787. Né? Os Estados Unidos têm uma democracia imutável desde sua primeira Constituição. Quantas constituições o Brasil já passou intercaladas por movimentos autoritários, sendo que o movimento democrático mais duradouro do Brasil, que é o atual, só teve 2 presidentes que terminaram seu mandato completo. Ou seja, a gente não tem uma estrutura democrática ainda bem formada. Nossa base de formação democrática depende da lei, depende das garantias constitucionais. Nem sempre a lei, a Constituição pode parecer justa, mas a ideia de uma Constituição forte como a nossa é garantir direitos individuais bem delimitados. Né? Além disso, eu comentei agora um pouco com você, né, do Barroso falando que era uma repetição essencial, né, considerando que a jurisprudência do STF sempre tratou a forma relativizada da presunção de inocência, né, o que muito me espanta de uma certa forma, porque eu gosto muito do livro de Direito Constitucional do professor, do ministro Barroso, que é ele mesmo que me apresentou na época de estudante o princípio da vedação da interpretação retrospectiva, que dizia que modelos interpretativos de jurisprudência constitucional não poderiam ser utilizados como forma de argumentação futura. Então, veja, o que a gente tem, na verdade, é de 88, naturalmente, da primeira decisão de 91, até 2009, decisões esparsas, decisões não completas, e ainda mais um momento de transição, que aquilo já foi uma vitória, que era um momento de transição, que, por exemplo, em atos institucionais do Brasil durante o período militar, nós tínhamos nenhuma presunção de inocência, chegou-se ao ponto de entender que o réu deveria provar a sua inocência. No modelo constitucional, o STF começou gradativamente a aumentar o princípio da inocência, mesmo expresso. A atuação jurisdicional foi se evoluindo ao longo do tempo, até que finalmente em 2009 o STF entendeu estar maduro o suficiente para adotar, aí sim, por uma forma de precedentes judiciais, por uma forma a partir de decisões de constitucionalidade, né, que a interpretação teria que ser gramatical, né, que era a partir do trânsito em julgado. Bem, e essa é a grande questão. A interpretação jurisdicional não deve violar os limites semânticos da lei.
Eu acho que isso, né, a própria ideia da cláusula pétrea que a gente conversou mais recentemente, né, a ideia da regra, né, porque tem um limite semântico no inciso 57, né, a tentativa de alguns ministros do STF de tentar, eu não quero usar a palavra forjar, né, me parece muito forte, seria injusto da minha parte, mas tentar forçar uma ponderação entre princípios, mais uma vez utilizando aquele autor que a gente comentou, o Robert Alex. Veja, a técnica jurídica da solução de princípios, a gente pode encontrar esse argumento, inclusive, no parecer pro bono do constitucionalista José Afonso da Silva, que fez um parecer contra a decisão que entendia a antecipação da prisão, né? Eles envolvem valores, eles não podem ser criados modelos de ponderação. O que foi feito ali é tentar criar modelos, por exemplo, o problema da falta de resolução de casos, da impunidade, ou seja, da vontade geral, colocar como problema ser ponderável com a presunção de inocência. Isso no próprio modelo alexiano não pode ser feito. O conflito deve surgir naturalmente do próprio processo, o conflito deve ser levantado pelas partes, né? Deve ser claro, deve ser dinâmico e deve envolver princípios e não regras. Então você tem aqui um modelo muito preocupante de interpretação. Basicamente, os ministros votaram a partir de dois autores. O Alex, que eu entendo que a interpretação foi muito delicada, envolve problemas de interpretação do Alex ali muito sérios, e o Conrad Hesse, para falar da ideia de mutação constitucional, que por si já é uma ideia perigosa. Além do mais, se falando que a mutação constitucional se dá a partir de interpretações de interpretações. Basicamente, o que se entendeu ali foi o seguinte: as interpretações da lei foram mudando, então eu consigo mudar o texto constitucional mudando as interpretações. Então eu não mudo a própria Constituição, eu mudo o modelo interpretativo da Constituição. Isso seria seríssimo, né, no modelo constitucional. Veja, por isso que eu apresento aqui, a partir desses modelos constitucionais de garantia, que existem muitos riscos sobre a essência basilar da própria estrutura do direito, que é a liberdade. Não só a liberdade individual punitiva, mas a função social, a função de criação de qualquer contrato, que é o ato de vontade livre. Bom, agora voltando um pouco na questão da sentença de 2017, né, publicada pelo juiz federal Sérgio Moro. Ele preveu claramente algumas deliberações que deveriam ser feitas antes do trânsito em julgado da sentença, como, por exemplo, expedir precatórias para o confisco de bens. Esse tipo de deliberação antes do trânsito em julgado é constitucional, são permitidas, ou elas entram também na discussão do inciso 57? Beatriz, essa é uma excelente pergunta e também tem um questionamento muito teórico, né? Felizmente, para mim, muito felizmente, a forma judiciária, em alguns pontos, ela exige uma concentração teórica muito forte, né? E aqui a gente tem que fazer esse mesmo exercício. O ministro Fux, ele afirmou, no seu próprio voto, né, que apesar da antecipação da sentença, os efeitos da culpabilidade, que a gente falou lá no começo, ficariam pendentes do trânsito julgado. Ou seja, os efeitos da culpabilidade teriam que ficar suspensos independente da existência da prisão. Aquilo que eu falei, que a gente estava conversando anteriormente, então, inicialmente já me parece um pouco controverso. A partir dessa interpretação, então, fica difícil tentar compreender, a partir de uma teoria das constituições, principalmente da teoria das constituições ocidentais, a possibilidade de qualquer antecipação de caráter penal. De fato, teve já bloqueio de contas, né, e etc. Mas se eu até penso aqui, a gente consegue pegar vários exemplos dessas questões, né? Por exemplo, questões muito menores do que a pena. A multa, a pena de multa. Você pega lá no artigo 50 do Código Penal, né? Se diz que a multa deve ser paga dentro de 10 dias, depois de transitada em julgada a sentença. Daí você pega, por exemplo, a Lei de Execuções Penais, né, no artigo 105, que vai falar que transitada em julgada a sentença que aplica a pena privativa de liberdade, não está falando, né, ou seja,
o réu estiver solto ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de recolhimento para execução. Carta de recolhimento só depois de trânsito em julgado. Também na lei de execuções tem o artigo 147, que fala transitado e julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direito, a gente não está falando nem de prisão, está falando de restritiva de direito, o juiz da execução, ofício ou requerimento do Ministério Público promoverá a execução. Detalhe interessante, no Código de Processo Penal Militar, no artigo 594, transitado em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade e o réu já estiver preso ou vier a ser preso, o auditor ordenará a expedição de carta guia para o cumprimento da pena. Código de Processo Penal Militar. No artigo, por exemplo, 604, também fala basicamente a mesma coisa, também da autoridade administrativa competente, também no trânsito em julgado. Bem, inclusive a jurisprudência pacífica do STF entende que para instâncias administrativas também deve se esperar o trânsito em julgado. Ou seja, a gente tem um arcabouço legislativo, que não é nem teórico, legislativo que modelos muito mais, menos penosos da execução penal devem esperar o trânsito em julgado. O que me leva a crer que qualquer elemento penal também deve esperar o trânsito em julgado, me parece, inclusive, muito claro para o modelo de interpretação constitucional. Logo, então, eu penso comigo, se todos esses modelos punitivos devem esperar o trânsito em julgado, de fato, esses outros modelos que você citou também deveriam aguardar o trânsito em julgado. Eu ainda me questiono por que a pena vai ser antecipada nesse momento. Para finalizar, claro, nossa conversa, sobre o recente julgamento do habeas corpus pelo STF. Embora ele tenha sido julgado improcedente pelas razões e argumentos que, claro, devemos respeitar, se imaginássemos a hipótese de que ele viesse a ser aceito, julgado procedente pelos ministros, poderíamos então dizer que esse artigo 5º, inciso 57, estaria sendo obedecido e respeitado? Beatriz, a gente já tem certos limites quanto a isso, né? A gente tem o polêmico voto da ministra Rosa Weber, que eu achei um excelente voto, apesar da confusão que se faz muito, ela utilizou muito a ideia da teoria dos precedentes judiciais. Ela deu ali um conceito chamado voto concorrente. Ela impediu que aquele julgamento fosse utilizado como precedente, como julgamento para ser padrão para os outros, e chamou a responsabilidade das ADCs, né? Ou seja, esse julgamento só vai ter algum efeito depois que as ADC 44 e ADC 43 forem julgadas, né? E bem, de fato, toda essa questão que vem sendo discutida, me parece que esse movimento tende a ter um rompimento constitucional muito, muito delicado. Ou seja, talvez me parece que os argumentos utilizados eles são muito políticos. Não quero desmerecer nenhum voto, porque os votos têm elementos jurídicos fabulosos. Todos os votos ali tiveram elementos jurídicos incríveis, aulas de direito constitucional. Só que muitos dos elementos são elementos políticos. E o judiciário não deve ter, na teoria contratualista, qualquer elemento político, né? Ele deve ser puro, né? Vocês acadêmicos de direito já leram a teoria pura do direito do Hans Kelsen, né? O direito deve ser puro para combater o autoritarismo da própria política, né? Veja, às vezes nem sempre a lei se parece tão vantajosa quanto se deve ser, mas ela tem seus motivos para isso, né? Por exemplo, a gente pode pensar, por exemplo, pense, o Brasil ele tem uma estrutura que garante um movimento reformista, né? Baseado no welfare state ali. Veja, eu posso não concordar com isso e achar que o ideal seria, por exemplo, uma laissez-faire, um modelo de Estado mínimo. Posso entender, mas eu vou encontrar uma barreira no artigo 170, que vai falar que eu vou ter que ter regulação de consumidor, vou ter que ter regulação de trabalho, ou seja, vou ter que ter uma atuação de Estado forte. Bem, se tem uma atuação de Estado forte, então prefiro que seja um movimento socialista, de Estado total, né? De monopólio, de monopólio estatal e livre sem livre iniciativa. Não, eu também vou esbarrar no artigo 170, que vai garantir a livre iniciativa. Então, veja, o próprio modelo constitucional, para garantir a liberdade de todos, ele tem que relativizar alguns tipos de liberdade.
né? Então, isso é um movimento necessário em direitos constitucionais. Ou seja, as constituições elas devem ser fortes para regular as vontades. Porque a garantia das nossas vontades é a própria limitação das nossas vontades, né? Basicamente, o direito contratual, ele prevê isso, né? E ainda mais no judiciário, vou utilizar mais uma vez o Alex, que é o autor preferido dos ministros, né? Que ele diz que a argumentação jurídica é um caso especial de argumentação geral, né? Porque a argumentação geral, ela leva em consideração o bom senso, né? Enquanto a argumentação jurídica, ela pode levar em consideração o bom senso, desde que condicionada às normas jurídicas, a estrutura legal das normas jurídicas, né? Então, a gente precisa da estabilidade no pluralismo legal. Essa é a base constitucional homogênea do Brasil, né? Tentar fugir da manutenção do argumento de ordem, tentar fugir dos regimes distópicos, né? Das decisões autoritárias. A nossa Constituição, ela tem uma função de fugir de elementos autoritários. E bem, as garantias constitucionais, por mais duras que sejam, elas estão lá para manter a ordem. A gente pode modificá-las? Pode, por representatividade democrática. A gente, infelizmente ou felizmente, tem que contar com a nossa representatividade legislativa. Queremos diminuir recursos? A gente pode diminuir recursos por emendas constitucionais, por projetos de lei. A gente teve agora o projeto do Código de Processo Civil. O projeto do Código de Processo Civil foi aprovado, está em vigência desde 2015, que reduziu a estrutura recursal significativamente. Busca dar uma celeridade maior ao processo, podemos fazer isso. Agora não por papel do judiciário. O papel do judiciário não cabe ao judiciário modificar interpretações de regras constitucionais. Então, acho que esse é o momento mais importante da nossa explanação. Entender que o judiciário não está limitado a não interpretar. Muito pelo contrário. A ideia de interpretação judiciária, ela tem por uma ideia uma questão de quadro normativo. Você amplia para restringir. Então, você pode ter uma interpretação ampliada dentro de um quadro normativo, nos limites da interpretação. Quando o nosso arcabouço legislativo diz que a culpa só pode ser dada em trânsito julgado, é uma afirmação. Quando sua interpretação legal diz que da culpa se deriva a prisão, a gente está tendo um movimento expresso de tentativa de garantia de direitos individuais, que são justamente as cláusulas pétreas. Então, acho que o nosso grande questionamento, e eu acho que esses questionamentos que eu estou colocando aqui estão sendo colocados dessa forma justamente para que a gente possa debater, para que outros professores, quem sabe, que não entendam como eu, venham aqui e dê sua opinião, porque o instrumento jurídico tem essa beleza, a possibilidade das interpretações, né? Seria ótimo que a gente tivesse esse tipo de debate, mas a minha questão é, todo direito moderno, para romper o estatuto da verdade, que as verdades eram baseadas de forma de bem e mal, cria o instrumento da liberdade contratual. Ser livre para adquirir um contrato é a manifestação da minha liberdade. A minha convivência em sociedade é a manifestação de liberdade. Eu estou em sociedade porque eu quero, porque eu sou livre. Eu sou livre o suficiente para poder me submeter às leis. Mexer num instrumento como liberdade e liberdade individual é mexer na essência do direito. Então, me parece muito preocupante. Sim. Nossa, a nossa conversa está ótima, né? Se pudéssemos, ficaríamos até amanhã aqui falando desse assunto. Ele é extenso, porém, de grande relevância. Então, professor, agradeço mais uma vez a sua presença, por sanar nossas dúvidas sobre esse assunto polêmico e tão atual. Tenho certeza que foi de grande proveito a todo mundo. Agradeço também a você que nos acompanha pelo canal 15 da NET e pelo nosso canal no YouTube. Nos vemos até o próximo programa. Até lá!